Hey yo! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu irei falar sobre um anime muito pedido por aqui, que eu assisti até 2 vezes para tentar entender tudo que ele passou. Hoje irei falar sobre Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, anime Isekai onde personagens do nosso mundo acabam indo para um mundo fantasioso. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queiram receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações para que assim o YouTube avise sempre que sair vídeo novo. Então vamos lá, Re:Zero é um anime de gênero Isekai, fantasia, ação e drama. Ele é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, publicado desde 2014, escrita por Tapei Nagatsuki e ilustrada por Shinichiro Otsuka. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio White Fox. Eu já falei sobre esse estúdio na análise do Akame ga Kill. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de Katanagatari, Hatarakuma Sama e que também vai estar trabalhando no futuro Goblin Slayer. O anime foi lançado no Japão dia 4 de abril de 2016 e durou até 19 de setembro do mesmo ano, contendo 25 episódios, onde o primeiro episódio foi um especial de 1 hora, que foi dividido em 2 partes, e um OVA que está prometido para esse ano 2018. Então vamos começar. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. A tradução oficial da história ficou Re:Zero começando a vida em outro mundo. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2014, escrita por Tapei Nagatsuki e ilustrada por Shinichiro Otsuka. Re:Zero começou como uma web novel publicada em 2012. Mas calma aí, Tsuyoshi, tu não falou que ela é publicada desde 2014? Sim, a novel da qual o anime foi adaptado começou a ser publicada desde 2014, porém antes dela ser publicada existia já uma versão em web novel que era publicada desde 2012, no site Shousetsuka ni Narou. Esse é o mesmo site onde o Konosuba começou a ser publicado como uma web novel também. Re:Zero ficou tão popular que logo um editor de revista acabou lendo a história e entrou em contato com o Nagatsuki Sensei. Então, em janeiro de 2014, Re:Zero começou a ser publicado como uma light novel e hoje, até o momento, já conta com mais de 15 volumes encadernados, 2 side stories e 3 histórias curtas. Mas ainda assim, o autor da história ainda continua publicando a sua web novel até hoje. A novel foi distribuída pela editora Media Factory e impressa na revista Media Factory Bunko J. Eu já falei sobre essa revista lá na análise do Mayoshiki. Essa é a mesma editora que publicou Absolute Duel, Hentai Oujitou Warawanai Neko, Green Green e Zero no Tsukaima. Agora vamos para a análise começando pela história. E pessoas, eu vou tentar ser o mais breve possível para acabar não spoileando muita coisa para vocês, pois a história do Re:Zero é muito da hora. Bem, nessa história nós iremos seguir com Natsuki Subaru, nosso protagonista, um garoto comum de quase 18 anos. Ele vive a sua vida como um hikikomori. Esse é um termo que eu dei uma leve explicada na análise do Konosuba, onde eu falei sobre os NEETs, mas para quem não assistiu, eu vou falar rapidinho. Hikikomori são pessoas que vivem isoladas em casa, que não procuram emprego, não estudam ou procuram alguma forma de sustento. Muitas vezes são pessoas bem depressivas e que evitam o contato com outras pessoas, saindo às vezes de casa apenas para conseguir mantimentos ou coisa parecida. Em uma noite, enquanto saía de uma loja de conveniência, Subaru é de repente transportado para um outro lugar, sem nem ao menos perceber direito. Quando ele se dá conta, ele já está em um outro mundo. Já que Subaru vive jogando videogame, ele já percebe na hora que aquele era um outro mundo, cheio de criaturas e locais fantasiosos, meio que na época medieval. Na hora ele já fica alegre, pensando que ali ele começaria uma vida de aventuras e coisas épicas. Porém, é aí que ele se enganava. Esse mundo não era o mundo de fantasias que ele esperava. Logo de cara, ele já é espancado por bandidos, mas é salvo por uma garota de cabelos prateados, chamada Emília, que por conta de alguns motivos não revela o seu verdadeiro nome para ele inicialmente. Ela estava atrás de uma ladra chamada Felt, que havia roubado uma insígnia muito importante para ela. Para retribuir o favor por ter salvo ele, o Subaru decide ir junto com Emília para ajudá-la a recuperar o que ela perdeu.
Nesse desenvolvimento, eles vão se conhecendo mais um pouco. Subaru descobre que ela é uma meia-elfa que é muito parecida com uma bruxa que é muito temida naquele mundo. Mas ao contrário da bruxa, Emilia era muito gentil e tem uma poderosa vontade de ajudar os outros. Um pouco mais tarde, ao descobrirem mais pistas sobre o paradeiro da Ladra, que estava em um esconderijo nas favelas do reino, Subaru entra primeiro no local procurando a bandida, porém para sua surpresa, todos no local estavam mortos. E após o grande susto, Subaru sente que algo o acertou. O assassino havia cortado a sua barriga. Subaru cai no chão agonizando e, após o barulho, a garota entra no local e é morta também. No desespero, Subaru demonstra uma enorme vontade de salvar a garota, porém tudo se escurece e ele acaba morrendo. Mas é aí que as coisas ficam mais interessantes. Ao abrir os olhos, Subaru estava em um local que ele já conhecia, em um momento que ele já havia presenciado, onde ele acaba encontrando os mesmos bandidos novamente, presenciando as mesmas ações e eventos que já havia visto antes, e até mesmo conhecendo Emilia de novo, como um déjà vu. Subaru, de alguma maneira, quando chegou naquele mundo, adquiriu a habilidade de voltar no tempo até certo ponto quando ele morresse. É como se fosse um save point de um jogo, onde só o Subaru mantém as memórias do que ele fez antes de morrer. O resto das pessoas não mantém memória nenhuma. E é a partir desse ponto que, utilizando dessa habilidade, o Subaru vai tentando mudar a história para ela seguir de uma maneira onde ele não acabe morrendo, mas tentando ainda ajudar Emilia a resolver o seu problema e acabar não sendo morta também. E a história segue a partir daqui, pessoas, mostrando todas as tentativas de Subaru em consertar a história, tentando evitar o trágico fim dele e de Emilia. Porém, essa não é uma tarefa simples. Inicialmente, para nós que estamos assistindo, pode soar meio engraçado, mas não é. ReZero nos demonstra essa ideia de volta no tempo de uma maneira mais realista, com consequências, a dor que o Subaru e as pessoas à sua volta sentem antes da volta no tempo acontecer. E algumas coisas que acontecem são tão insanas que poderiam levar qualquer um à loucura fácil. E é daí que vem o nome do anime. Com Subaru sendo trazido do nosso mundo comum, sem saber o motivo, para esse mundo de fantasia, onde muitas coisas cruéis acontecem, junto com o poder de voltar no tempo ao morrer, onde Subaru tem que literalmente começar tudo do zero novamente nessa nova vida dele. A história é realmente interessante, pois nos traz um lado dos Isekai que nós não vemos normalmente. Essa é uma história que mostra um pouco do lado podre e injusto do mundo, que, mesmo em um local de fantasia, ainda existe. E esse é um ponto muito importante e bacana na história. Eu sei, pessoas, que existem mais personagens que vão aparecendo com o decorrer da história, porém eu não posso falar deles, pois isso seria muito spoiler para quem ainda não assistiu. E spoiler é uma coisa que eu sempre tento evitar aqui no canal, spoilers grandes eu digo, pois sempre eu acabo dando um pequeno spoiler da história para explicar para vocês. Mas bem, o anime adaptou incrivelmente a história, pois até o pessoal envolvido na produção do anime achou a história interessante e acabaram fazendo o trabalho mais entusiasmados. E pessoas, não tem coisa melhor do que você trabalhar fazendo algo que você gosta, que você quer ver bem feito, querendo mostrar o seu melhor para quem ainda vai ver o seu trabalho. É realmente uma sensação ótima. O anime adaptou mais ou menos até o volume 9 da Light Novel, então se ele vai ter uma nova temporada ou não, vai depender dos desenvolvedores e do conteúdo que ainda vai ser lançado, que eu acho que ainda precisa ser lançado mais alguns volumes para eles poderem fazer uma adaptação tão boa quanto essa na segunda temporada. Mas bem, vamos falar agora sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de ReZero é ótimo, ele é bem similar ao traço da novel, que também é ótimo. Os personagens possuem um traço simples, porém que são muito bonitos de se ver, dando a sensação de serem bem detalhados. Os cenários são muito bem feitos e detalhados também. A coloração é muito boa, e juntamente com alguns efeitos e partículas na tela, o anime consegue apresentar cenas muito bonitas. A animação é muito boa, a movimentação dos personagens é muito bem feita, principalmente durante as lutas que o anime tem. Tudo flui de um jeito tão bacana que te empolga demais enquanto assiste. As batalhas que ocorrem perto da reta final do anime é de brilhar os olhos. A trilha sonora é legal também. As músicas tocadas combinam muito com as cenas mostradas, principalmente as que são tocadas durante as lutas e nos momentos mais impactantes, onde ocorrem aquelas reviravoltas. Elas são bem impactantes e dão um tom mais sério e bacana para a cena. O anime possui
2 aberturas e 2 encerramentos. Os 2 primeiros são tocados até a metade do anime, e os outros durante os restantes dos episódios. As músicas que são tocadas no anime são Redo, cantada por Konomi Suzuki. Essa é a primeira abertura do anime. Stax Helix, tocada por Mighty Hold. Essa música é o primeiro encerramento. Paradisius Paradoxium, tocada também por Mighty Hold. Essa é a segunda abertura do anime. E Stay Alive, cantada por Takahashi Irie, a dubladora da Emilia. Esse é o segundo encerramento. E agora a dublagem. A dublagem em ReZero é fantástica. A dublagem do anime é um dos pontos mais fortes dele, juntamente com a animação e o traço. As vozes dos personagens foram bem escolhidas e a maneira com que os dubladores interpretaram eles ficou fantástico. Eles conseguiram transmitir muito bem os sentimentos, as vontades dos personagens na sua voz. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Kobayashi Yusuke, ele é o dublador do Subaru. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Haruna Yu, do Fuka, o Homura Ren, do Monster Strike, o Marui Zenji, do Shokugeki no Soma, e o Arslan, do Arslan Senki. Takahashi Irie, ela é a dubladora da Emilia. Eu já falei sobre ela na análise do Konosuba. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Shielder, do Fate Grand Order, a Naoki Miki, do Gakugurashi, a Mayonaka Matomi, do Akiba Strip The Animation, e a Megumin, do Konosuba. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. ReZero foi um anime que, em sua época de lançamento, deu o que falar. Ele começou bem morninho, com metade do primeiro episódio, aquele de 1 hora, mas aí da outra metade pra frente, o anime conseguiu surpreender, apresentando um lado mais obscuro, um lado mais pesado dos mundos de fantasia. Subaru, um garoto comum, que não é forte nem nada, acaba parando em um mundo que constantemente tenta matá-lo, e o garoto sempre acaba voltando da morte pra tentar fazer alguma coisa pra corrigir algum ponto pra evitar a sua morte. E Subaru sofre muito com isso. Imagina você ter que sentir a dor e presenciar tudo que você já viu de novo, mas tentando evitar que as piores partes se repitam. É muito bom essa parte no anime. Subaru sofre muito durante a história. E sofre muito mesmo. Durante grande parte dela, eu odiei o Subaru. Ele teve seus momentos marcantes que chegaram a me emocionar um pouco. Porém, o garoto consegue falar e fazer algumas coisas que realmente irritam, mas por conta das situações que ele vivencia, é até compreensível. Você meio que se coloca no lugar dele, tentando descobrir o que poderia fazer para dar a volta por cima daquela situação. ReZero conseguiu trazer uma forma diferente de se ver um isekai. Ele joga toda aquela base de um personagem vir para um outro mundo fantasioso, mas logo de cara ele já nos joga em um mundo cruel, cheio de coisas obscuras, que só vão piorando com o passar da história. Konosuba fez a mesma coisa, porém totalmente ao contrário, transformando aquele isekai fantasioso, cheio de aventura e ação, em um isekai cheio de piadas e situações constrangedoras que tornam aquele mundo uma excelente comédia. Seus 25 episódios passam de uma maneira muito dinâmica e legal. A história se desenvolve de uma maneira muito boa. Ela é divertida e cheia de comédia em alguns pontos, mas logo se torna algo cheio de ação, drama e até suspense. As situações pelos quais os personagens passam vai se tornando cada vez mais perigosa, mais cruel e obscura, o que te dá aquela vontade de assistir logo os próximos episódios. Então, dependendo da sua empolgação, você acaba assistindo ReZero muito rápido, e as reviravoltas que a história vai tendo no seu decorrer aumentam sua empolgação ainda mais. É um ótimo anime. E agora informação extra. ReZero possui algumas adaptações para outras mídias, principalmente para mangás, e todas foram lançadas muito rapidamente, de tão popular que a história ficou. Vamos falar delas. Em abril de 2014 foi lançado a light novel ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Tanpenshu, uma coletânea com algumas histórias curtas com alguns personagens da novel. Entre junho de 2014 e maio de 2015, começaram a ser lançadas as adaptações para mangá de ReZero, que possuem o mesmo nome da novel original, porém, esses mangás foram divididos por arcos que são A Day in the Capital, One Week in the Mansion e Truth of Zero. Em junho de 2015 foi publicado uma novel de 2 volumes chamadas ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu X. Essas novels contam algumas histórias de personagens da novel que não foram tão aprofundadas na novel normal. Em março de 2017 foi lançado um jogo no estilo novel chamado ReZero Death or Kiss.
Ele foi lançado para PlayStation 4 e PS Vita, e infelizmente só no Japão. Além dessas, ReZero possui algumas novels que ficaram conhecidas pelos fãs como EC, onde elas contam histórias alternativas se Subaru tivesse feito alguma escolha diferente em alguns pontos importantes da história. Essas novels só são adquiridas através da compra dos Blu-rays do anime em sua maioria. Concluindo, ReZero é um anime ótimo, é um anime muito bom. A sua história é muito interessante, ela é diferente, pegando vários pontos de uma história isekai e adicionando um conteúdo que não se vê sempre em histórias assim. Ele é um anime que mostra o lado mais obscuro dos isekais, um mundo mais cruel que difere em muitos pontos dos isekais que estávamos vendo de uns anos pra cá. Os seus personagens são muito carismáticos, eles são muito interessantes e divertidos nas cenas em que aparecem. Infelizmente alguns deles são esquecidos em alguns momentos, tipo aqueles personagens que aparecem e não voltam mais. Mesmo não gostando muito dele como personagem, o Subaru é o que faz realmente toda a história do anime rodar. O sofrimento e o esforço pelos quais ele passa e faz acabam te empolgando durante a história, juntamente com várias situações impactantes que vão ocorrendo, algumas chegando até a tirar o fôlego de tão boas. O traço do anime é muito bom. Tudo é muito bonito, as cores dos personagens, juntamente com seu design, os tornam bem únicos e te fazem identificar facilmente cada um deles. A animação é ótima, a movimentação e o dinamismo nas cenas fluem de uma maneira muito legal, que também trazem impacto durante as lutas, e juntamente com o ótimo detalhamento do cenário, trazem também cenas lindas que encantam quem assiste, juntamente com a trilha sonora que melhora ainda mais o clima e empolga em momentos mais impactantes. ReZero é um anime que se popularizou muito facilmente, muito rapidamente, fazendo um grande sucesso. Os seus personagens e o mundo fantasioso que vai contando essa história de uma maneira diferente e bem dinâmica foram alguns dos muitos motivos que fizeram ReZero ser o anime extremamente popular que ele é hoje. Enfim, ReZero é um anime muito interessante e divertido de se assistir. Mesmo contendo cenas bem pesadas, muitas mortes, sangue e alguns personagens com uma personalidade que eu posso dizer meio nojenta, o anime te empolga, te faz querer assistir tudo muito rapidamente. Os seus 25 episódios passam bem rápido, contando a história de uma maneira muito dinâmica e bem explicada. Ele possui cenas de luta muito bacanas, um protagonista que pode irritar alguns e se identificar com outros, e vários personagens carismáticos, que mesmo alguns sendo deixados de lado, ainda assim são muito divertidos. E claro, o anime também possui a garota que eu considero a melhor waifu da temporada de 2016. Quem assistiu, acho que já manjou. E pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar essa dúvida. Assista e depois diga nos comentários o que você achou. E pra quem quiser, eu vou estar deixando os links para os mangás e as novels de ReZero em português Brasil na descrição do vídeo. Os mangás estão completinhos, com exceção do Truth of Zero, que ainda se encontra em publicação. A novel X também está completa, já a novel original não está completa. E bem, lembrando pessoas que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso tenham gostado, dá um curtir, comenta se quiser, compartilha se puder que já dá aquela ajuda. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo, agradeço muito. Então até a próxima, já né?